Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Pois é, desde 2, 3 meses que vem se falando, noticiando que os americanos podem punir o ministro Alexandre de Moraes por questões de direitos humanos. Pois hoje, pela primeira vez, o mais importante integrante do governo americano, depois do próprio presidente, secretário de Estado Marco Rubio, falou sobre isso oficialmente, ou seja, dentro de uma comissão do Congresso dos Estados Unidos em Washington, e confirmou. Foi respondendo a uma pergunta de um representante da Flórida, deputado, né, a gente traduzindo, na Comissão de Relações Exteriores, lá se chama Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes, equivalente aqui à Câmara Federal. Esse deputado perguntou se, a respeito de censura no Brasil, perseguição política, desrespeito a direitos humanos, uma perseguição específica contra o ex-presidente Bolsonaro, e diante da existência da lei Magnitsky, se ela poderia ser aplicada, e citou especificamente ao ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Marco Rubio respondeu o seguinte, aspas, isso está sendo analisado neste momento e há uma grande possibilidade de que isso aconteça. Fecha aspas. Resposta curta, mas disse tudo, que a Casa Branca, o governo dos Estados Unidos, e não apenas propostas no Congresso, como já existem, né, proposta de caçar o visto e tal. Essa lei tem o nome do Sergei Magnitsky, que era um deputado chamado, um advogado chamado dissidente que estava preso e morreu na prisão. Né? E acham que foi por maus tratos ou descaso da sua doença, como aconteceu aqui com... já aconteceu na Papuda com o prisioneiro do 8 de janeiro, né? Então, o Clesão. Né? E aí, isso foi em 2009. Em 2012, o Congresso dos Estados Unidos aprovou essa lei, com punições, sanções a pessoas que desrespeitarem direitos humanos e outros direitos. A lei originalmente só falava em direitos humanos, agora foi ampliada, né? Gente que impõe censura, perseguição política, etc., recebe sanções nos Estados Unidos. A primeira delas é o impedimento de entrar nos Estados Unidos. E a segunda é o impedimento de fazer qualquer tipo de transação com qualquer pessoa ou empresa americana. Vale dizer um banco, né? Vale dizer alugar um apartamento, comprar um apartamento, fica bloqueado. Se tiver bens nos Estados Unidos, os bens são bloqueados, né? Mandar dinheiro para um filho que esteja estudando nos Estados Unidos, ter conta em qualquer banco cuja sede esteja nos Estados Unidos, né? Tudo isso. Então ele confirma que está, neste momento, sendo estudado na Casa Branca, e essa lei permite que o governo imponha, tome a iniciativa, não precisa passar pelo Congresso, imponha, tome a iniciativa. Já tem 650 pessoas sancionadas, inclusive o presidente da Bielorrússia, por exemplo, Lukashenko, que está no poder há quase tanto tempo quanto o Putin, né? O Putin já está há 25 anos, o Lukashenko deve estar menos de 20 anos, mas enfim, também. Então, e ele disse que há grande possibilidade que isso aconteça. É a primeira vez que a gente ouve da boca da segunda autoridade em importância no governo americano, primeiro é o próprio Trump, e dentro do Congresso americano. Então é uma palavra oficialíssima, não é por ouvir dizer ou fontes disseram. Bom, a propósito de americano, já que estamos falando da Casa Branca de Washington, teve um encontro hoje de Trump com o presidente da África do Sul e ele pediu informações sobre a notícia de que fazendeiros brancos estão sendo mortos
sucessivamente, frequentemente, na África do Sul. Aí a mídia brasileira já disse que é falso. Eu acho que não, porque eu vivi isso. Eu estava lá na África do Sul, digamos, 25 anos atrás, eu não lembro bem que ano foi, né, como turista com a família. E lá pelas tantas, o Jeep, havia um motorista no Jeep, percorrendo lugares lá, inclusive as reservas, e o Jeep parou. E o motorista disse que tinha estragado o motor, ou faltou bateria, ou que tinha que esperar auxílio. E aí saímos do Jeep, minha filha ficou com ele, estava sentada na frente, ficou conversando com ele. Demorou um pouco, minha filha veio chorando para dizer que nós seríamos mortos. Mas foi cancelada a vinda dos matadores, porque na conversa o motorista descobriu que não éramos ingleses como eles pensavam, mas sim brasileiros. E os brasileiros eram amigos, digamos. Minha filha chorando, impressionada com isso. E não deu outra. O Jeep pegou e fomos embora. Apenas para relatar isso aí. Bom, e já que o assunto é esse, né? Agora, New York Times informa ao Brasil que o Brasil era uma fábrica de espiões russos, uma pós-graduação ou um doutorado de espiões russos para atuarem nos Estados Unidos, no Oriente Médio. Tem pelo menos 9 espiões com nome, sobrenome e com um novo nome brasileiro. Eles se tornam brasileiros aqui, com pais brasileiros, com mães brasileiras, como apuraram. Então, mãe, uma senhora que existe mesmo, só que nunca teve filho, né? Outros pais já morreram, né? E eram gente brasileira, real, né? Pegavam nomes de bebês que morreram, recém-nascidos, e adotavam esse nome, faziam um documento verdadeiro, passaporte brasileiro. Aí um deles foi preso na Holanda, o outro teve problema na Grécia, né? Eles acabam sumindo e voltando para a Rússia, atuando no Oriente Médio, na Noruega, mas tendo empresa no Brasil, fazendo curso no Brasil, né? Tendo namorada brasileira, namorado brasileiro, que eram espiãs também. Gente, uma fábrica de mata-hari aqui no Brasil. Incrível, né? Nós já temos a Tríplice Fronteira, que é um lugar de esfriar pessoas que vêm do Oriente Médio. Estão sendo perseguidos pela polícia, né? Estão sendo procurados, melhor. E vêm esfriar aqui, ficam 5 anos por aqui, não descumprem a lei brasileira, seguem a lei brasileira. Tem até envolvimento, segundo se sabe, né, de funcionário diplomata da embaixada no Brasil, que depositou 72 vezes para sustentar um deles no banco, segundo apurou a Polícia Federal Brasileira. E esse diplomata já foi embora. Né? Percebeu que no início das investigações e trataram de levá-lo. Pois é. E o Lula ainda está pedindo auxílio da China para mandar um agente aqui para ver a censura nas redes sociais, né? E foi lá festejar, lá em Moscou, a vitória dos soviéticos. Esqueceu de um dia antes festejar a vitória dos brasileiros. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.